Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, indicou que não há, até o momento, indícios suficientes para investigar ministros do Supremo Tribunal Federal no caso do Banco Master. Segundo o PGR, o material analisado até agora não apresenta base concreta para a abertura de uma investigação. Abro aspas para o PGR. Investigação pressupõe indício de crime. Fecho aspas para o PGR, que concedeu uma entrevista à revista Veja. As apurações citam os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes em relação ao empresário Daniel Vorcaro. No caso de Dias Toffoli, a menção a negócios envolvendo um resort no Paraná e viagens com pessoas ligadas ao banco. Já Moraes é citado por causa de um contrato de 129 milhões de reais do escritório da mulher do ministro com o Master. Além disso, já chega a 4 o número de ministros do Supremo citados em viagens em aeronaves ligadas ao Master. Tá me olhando, Augusto, quer começar? Tô. Comentário? É o seguinte, ele não está vendo, né, com essa expressão abestalhada que ele tem sempre, ele não está vendo indício de crime. Indício de crime ele não está vendo? Sim. Ele acha normal, ele já recebeu. Ele deve ter advogado por algum tempo, né, antes de passar para o Ministério Público. Ele já recebeu quanto por uma causa? Ou da mulher dele, não sei nem se é casado, mas ele recebeu, não recebeu nada. Ele acha normal o pagamento feito à mulher do ministro Alexandre de Moraes? Acha normal, 129 milhões. Ele já recebeu o quê pelo trabalho dele? Ele vive do salário dele? Ele não participou dessas... Imagino que ele não tenha participado desses encontros, porque até ele, o procurador-geral, é demais, né? Para essas festinhas do Vorcaro. Aí ele não dá. Você pode contratar na Dinamarca uma mulher, na Suécia. Então, nenhuma mulher acha que vale a pena conhecer o Brasil se vai para uma festinha e topa com o procurador-geral, procurando alguém. Agora, ele não viu também nada demais no que fez o Toffoli. Tudo bem com o Tayaya. Merece um mês de férias no Tayaya. O Paulo Gonet. Paulo Gonet é o seguinte, foi escolhido pelo Gilmar Mendes para fazer o papel de idiota. Nesse papel, ele vai indo bem. Deixa eu passar para o Alexandre, mas eu vou, Alexandre, se me permitir, ler só um trechinho do seu artigo, porque você cita o PGR, até vou pedir para a nossa produção exibir na tela, porque vale a leitura, e aí o Alexandre escreve o seguinte, abre aspas, por fim o PGR Gonet deve estar providenciando atestado médico de cegueira, surdez e perda de olfato, já que não sente sequer o odor da fumaça da moralidade sendo queimada, fecho aspas, para o artigo imperdível do Alexandre dessa edição, mas acho que ele resumiu bem a ópera. Não precisaria nem ter falado. De um PGR que não vê indícios de crime nesse caso, Alexandre. Então, o Augusto mencionou isso. Gente, eu costumo dizer, não precisa discutir o uísque lá em Londres, ou festinha com eslava, ou viagem de avião. O tamanho do contrato é suficiente, é eloquentemente suficiente. 129 milhões, tem alguma coisa aí, óbvio, né? A mulher do Moraes, por acaso, é a melhor advogada do mundo para receber isso? E o que fez para merecer um contrato desses? Já antecipadamente, não tinha feito nada ainda, já foi assinado um contrato de 129 milhões. Se isso não é indício de alguma coisa completamente fora dos trilhos, então é porque o senhor Gonet está sem olfato, sem visão, sem audição. A mesma coisa o Tayaya. Tayaya é um grande resort numa ilha caribenha para merecer o aporte de tantos capitais, né? Também, de repente, alguém põe lá 15 milhões, 20 milhões, 30 milhões. Meu Deus do céu. Mas isso é óbvio. São coisas que não necessitam de prova para a compreensão geral, né? Para o pensamento médio, né? Para a ética média, para a moralidade, não precisa. Claro que a PGR necessita de o fumus, que eles costumam usar, né? Fumus bonus iuris, né?
tem aí o fumo, a fumaça, o odor de uma ilegalidade. Então vão investigar, né? Agora, bom, não quer investigar, não investiga. O Vorcaro vai contar e pronto. Então a gente vai ouvir o Vorcaro, né, nessa delação aí, Vorcaro, o cunhado dele, né, como a outra delação lá na Previdência. Muito bem, então nós vamos ficar sabendo. Apenas vai estender um pouquinho mais a nossa espera daquilo que a gente já sabe. Todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe, porque não precisa muita imaginação, não precisa sequer imaginação. Os fatos estão cristalinos na nossa frente. Piotr, ainda ontem no Arena Oeste nós conversamos com a professora de Direito Penal da USP, Janaína Pascoal, e eu fiz essa pergunta a ela: se a senhora fosse Procuradora-Geral da República, a senhora já teria aberto uma investigação contra os ministros diante das provas que temos até o momento, dos indícios? Porque, né, por enquanto são indícios de provas. Ela disse, rapidamente afirmou que sim, que era sim justificativa para se abrir uma investigação, porque não existem intocáveis, não existem pessoas acima da lei. Não, e o procurador-geral dizer assim, não há indício de crime, ele não sabe o significado de indício. Indício é sinal, um vestígio. E outra, ele é o Ministério Público. O Ministério Público sai acusando. Até porque você tem motivos para isso. A Transparência Internacional publicou um longo documento, né? Uma mensagem muito grande no X, em que critica justamente o Lula tentando dar conselhos ao Alexandre de Moraes, neste caso, ao ministro do Supremo. Mas lá num determinado ponto, a Transparência vai lá e explica como é que pode um escritório como da doutora Viviane, esposa do ministro Alexandre de Moraes, aceitar um cliente como o Master, porque são pessoas, o que se chama de PEP, né? Pessoas expostas publicamente, né? Pessoas expostas politicamente, perdão dizendo. Então, quer dizer, essas pessoas têm uma diferença. Você tem que tomar cuidado com o que você faz, porque diz aqui o texto, olha que interessante. Apesar dos próprios sócios, como exatamente pessoas expostas politicamente, estarem sujeitos a esses procedimentos, o escritório Bartes de Moraes não adotou os mais elementares mecanismos de compliance ao aceitar, ou pior, possivelmente propor um contrato de valor extraordinariamente acima de mercado, coisa que o Alexandre Garcia mencionou há pouco, com alto risco de origem ilícita, para realizar atividade de lobby exatamente na esfera de influência de quem? Do marido e do pai, porque a filha também faz parte do escritório, né? O ministro Alexandre de Moraes. Sem contar que o Vorcaro, no dia que foi preso novamente, ligou para um telefone cujo número pertencia ao Supremo Tribunal Federal. Se o Procurador-Geral da República não vê indício nisso, então ele não tem a menor ideia do significado de indício, muito menos de lei penal, porque o Ministério Público já acusou nesse país por muito menos, mas muito menos. Agora eu já tenho evidências, algumas assim gritantes, mas talvez esteja sofrendo disso que o Alexandre Garcia escreveu no artigo dele. Parabéns, Alexandre, pelo artigo. Ele está sofrendo de tudo. Ele não vê, não sente o cheiro, não enxerga absolutamente nada, né? Nada vejo, nada ouço, nada escuto, nada sinto e por aí vai. Diga, Augusto. Olha, só para completar isso aqui, parabéns, né? Eu também quero parabenizar o Alexandre. Grande artigo. Você pode discordar do Roberto Jefferson no que você quiser, agora você não pode duvidar da constatação, né, de que ele é um cara bem informado. Em 2022, e ele disse isso numa entrevista também que eu fiz com ele na Jovem Pan, ele dizia o seguinte: preste atenção nesse escritório aberto em Brasília aí pela mulher do ministro, pela advogada Vivi, dona Vivi, dizia, mulher do Alexandre de Moraes, porque está crescendo demais, está crescendo demais. Aí ele disse que ele estranhava a especialidade anunciada pelo escritório. Você vê nos escritórios informações, né, publicitárias aí, de que eles são especializados em direito criminal, em direito internacional, em litígios ligados ao comércio, tem tudo. Ele falou, é a primeira vez
que eu li, o que eu vou dizer, Roberto Jefferson dizer, foi nesse escritório de Dona Vivi. Assim, eles são especialistas em tribunais superiores. Ele disse isso em 2022. Foi preso, agora entendemos por quê, né? A vingança. Foi preso e continua em prisão domiciliar, para tratamento, né? Está com a saúde muito abalada, mas continua preso. Ele cantou a bola que o nosso Gonê não consegue enxergar em 2022. E por isso tem tanto ódio dele o ministro Moraes. O que ele está dizendo foi descoberto agora. O Gonê ainda não descobriu. Durante o julgamento no Supremo que vai definir se a eleição para o mandato tampão de governador do Rio de Janeiro será direta ou indireta, os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Flávio Dino teceram comentários a respeito da situação degradante da política fluminense, na qual não há governador recente que não tenha sido preso ou forçado a sair do cargo. O ministro Gilmar Mendes acusou sem provas e parlamentares da Assembleia Legislativa do Rio recebem mesadas do jogo do bicho. Conversava com o diretor-geral da Polícia Federal, que dizia que 32 ou 34 parlamentares da Assembleia recebem mesadas do jogo do bicho. Deus tenha piedade do Rio de Janeiro. Pausa dramática. Em outro momento do julgamento, o ministro Luiz Fux, incomodado com as acusações, rebate o ministro Gilmar Mendes. Mas eu sou carioca de nascença e eu verifiquei que houve uma manifestação de profundo descrédito em relação ao Rio de Janeiro de forma generalizada. E eu até acredito que muitos assim o fizeram porque ingressaram no Supremo Tribunal Federal em época posterior. Mas essa perplexidade, ela não seria tão grande se colegas tivessem participado do julgamento do Mensalão, do julgamento da Lava Jato, desse julgamento agora do INSS e do Banco Master, porque os escândalos não são concentrados no estado do Rio de Janeiro. Então, há bons políticos no estado do Rio de Janeiro, que representam o estado na Câmara Federal, são excelentes políticos. De sorte que se esses políticos tiverem que ir para o inferno, eles vão acompanhados de altas autoridades. Ana, começamos com você. Aí o Luiz Fux, carioca, com muito orgulho, saiu em defesa do seu estado ali naquela discussão sobre como será a votação, né? A forma de escolha do próximo governador do estado do Rio de Janeiro. Bom, eu sou mineira, mas tenho filho carioca e falo que eu sou filha adotiva do Rio de Janeiro. Morei 12 anos no Rio de Janeiro, gosto demais daquela cidade, daquele estado, do povo carioca, é um povo muito bom. E o ministro Fux, é claro que nós não vamos ficar depositando esperanças em nenhum ministro, né? Hoje no Brasil nossa esperança está só em Deus mesmo, porque político, ministro, não dá. Mas o ministro Fux, ele deu uma boa cutucada no ministro Gilmar Mendes, que fala das relações, né, nada republicanas entre o jogo do bicho e políticos. E disse o ministro que é o campeão de habeas corpus, inclusive para pessoas muito ligadas à política do Rio de Janeiro. Agora, muito tempo aqui já, né, nos Estados Unidos, a gente fala sempre o que a gente pode levar para o Brasil. Em termos, não dá para a gente copiar tudo, claro. São estruturas políticas, sociais, econômicas bem diferentes. Mas algumas coisas a gente tem que começar a falar, né? A gente comenta as notícias, mas a gente tem que começar também a falar sobre soluções. E eu vejo que uma reforma política é o começo de tudo, porque não adianta a gente eleger bons deputados, bons senadores, se a gente ainda tem
um guarda-roupa de penduricalhos completamente inúteis que sugam o nosso dinheiro, a nossa energia. E por que eu estou falando isso, Paula? Porque é difícil ouvir que estão visitando as opções de eleição indireta ou eleição direta. Como assim eleição indireta para governador? É difícil ouvir isso e... Não, tudo bem, o que eles decidirem a gente vai aceitar. Aqui nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, senador que pede licença do cargo para se tornar ministro, secretário ou algum deputado, não pede licença. Acabou. Se quiser voltar, tem que voltar para a fila da eleição. Porque assim que um senador sai, assim que um governador sai, um deputado sai, acabou. Aquela cadeira não é sua. O mandato é seu enquanto você está executando aquilo. Agora, saiu, já vem uma eleição nova, né? Agora vamos passar por uma eleição de uma deputada que saiu, era até bastante da ala do Donald Trump, a Greene, saiu no meio do mandato, renunciou e não existe suplente. Tem uma eleição, haverá primárias e uma eleição para que o povo decida quem vai tomar a cadeira dela, quem vai ocupar a cadeira dela. Então, ouvir isso, eleição direta ou indireta, é mais uma vez falando para o povo: a gente não se importa com o que vocês acham, o que vocês querem, a gente que vai decidir. Vou passar para o Alexandre, mas só para voltar à última frasezinha ali do ministro Luiz Fux, quando ele diz o seguinte, abro aspas, com um sotaque forte, carregado, carioca dele: de sorte que se esses políticos tiverem que ir para o inferno, eles vão acompanhados de altas autoridades. Alexandre, a gente lembra que o ministro Luiz Fux saiu da primeira turma do Supremo para a segunda turma depois do julgamento de Jair Bolsonaro e agora tem de conviver ali com o decano, o ministro Gilmar Mendes, juntos ali na segunda turma. E irão juntos, né, os políticos e as autoridades que mentiram, enganaram o povo, vamos todos para o inferno mesmo, né? Agora, 3 coisinhas. A primeira, eu consultei agora juízes e desembargadores do estado de Gilmar Mendes, Mato Grosso, afastados. São 14 já. 14. Né? Inclusive, tem assassinato no meio, né? Outra coisa, ele disse que ouviu do diretor da Polícia Federal a informação da mesada. Isso não está sendo investigado sob sigilo? Será que a revelação do número já não quebra o sigilo, atrapalha as investigações? Né? E uma questão que a Ana levantou nos Estados Unidos, o sujeito que é senador, que é representante, né, deputado, e que pega um cargo no governo tem que se eleger de novo. Aqui no Brasil, quem faz isso dá uma banana para o seu eleitor. O sujeito é senador. O senador é eleito para representar o seu estado. Aí ele recebe uma oferta de um outro cargo bom, não, vou te indicar juiz do Supremo, você vai ser ministro. Aí ele sai. Né? E entra uma pessoa que é suplente, que ninguém conhece e nem teve nenhum voto. E vai representar o Estado. E o eleitor fica... Uai, que história é essa? Eu dei uma procuração para ele, ele me traiu, assim como o deputado. O deputado recebe 1 milhão de votos. Ah, não, mas agora eu quero ser embaixador. E abandona os eleitores. Isso é uma traição ao eleitor. E o eleitor é muito importante. É o eleitor que dá a procuração, que dá o voto, que nomeia o deputado, o senador. Né? Então, eu acho que isso tem que mudar também aqui no Brasil. É um absurdo, né? O eleitor ser enganado pelo eleito, que abandona para ser secretáriozinho do presidente da República, que aqui tem nome de ministro. Né? É isso. Diga lá, Augusto. Bom, o Gilmar Mendes fez algumas contribuições para a piora, né, do nível político
do Rio de Janeiro. Foi ele quem soltou o Sérgio Cabral, condenado a mais de 400 anos de prisão. Foi ele quem soltou o casal, a mulher do Sérgio Cabral, para ensinar os filhos aí a seguir o exemplo do pai. Foi ele quem soltou o casal Garotinho. Sim. E no estado dele, foi ele quem soltou o governador Silval Barbosa, preso 4 anos por roubalheira, e outras figuras, porque ele participa da política mato-grossense. Outro dia ele estava participando aí dos festejos da inauguração de uma estrada. E o irmão dele é o prefeito de Diamantino, onde nasceu. Se é igual ao Gilmar, eu imagino o que não anda acontecendo em Diamantino. Piotr, rapidamente, Augusto, você lembrava também... Diga, Ana. Desculpa, Piotr, Imagina. só para pegar esse gancho do Augusto, porque eu puxei aqui, Augusto, aquele meu artigo sobre os habeas corpus do Gilmar Mendes. Tem também o Sérgio Cortes, que foi secretário de Saúde do Rio de Janeiro na gestão do Sérgio Cabral, acusado de fraudes milionárias em licitações. Ele mandou soltar também a Adriana Anselmo, condenada a 18 anos de prisão. Ele mandou soltar 3 vezes, Augusto, o empresário Jacob Barata Filho, o rei do ônibus, que tinha aquele esquema de propina nas empresas de ônibus e políticos no Rio, com uma teia que envolvia também o ex-governador Sérgio Cabral. Ele mandou soltar também, Augusto, o Hudson Braga, que era ex-secretário de obras, também do Sérgio Cabral, lá na Operação Calicut ainda. Olha, é vasta, é enorme e extensa a lista de habeas corpus para políticos cariocas do Sérgio Cabral. Ana, eu dizia que... Perdão, do Gilmar Mendes. Ministro Gilmar Mendes. Ministro Gilmar. Isso. O Piotr lembrava aqui de um dos casos de anulação de delação premiada do Sérgio Cabral, que o ministro Gilmar Mendes também votou favoravelmente, que era uma delação que incluía uma suspeita do ministro Dias Toffoli envolvida nessa delação de Sérgio Cabral, que foi anulada. Bom, a história das altas autoridades aí citada pelo Fux, acho que o recado está bem dado. E claro, né? Acho que ele sabia com quem ele estava falando. Dá para se pressupor quem seriam essas altas autoridades. Mas eu vou só lembrar de um aspecto, já que é a capa, inclusive, da revista essa semana. É isso que o Augusto mencionou em relação à mulher do Sérgio Cabral, Adriana Anselmo. Ele criou uma jurisprudência de que mulheres com filhos até 12 anos de idade teriam já o direito à prisão domiciliar para cuidar dos filhos. Foi a mesma jurisprudência que ele não teve em nenhum momento, ele que é o decano, o dono do Supremo, de dizer ao ministro Alexandre de Moraes para conceder o mesmo para a Débora lá atrás, a Débora de Batom. Ou seja, jurisprudência chinfrim, vale para um, não vale para outro. Então não é jurisprudência. Aí você entende o porquê que o Supremo está completamente desmoralizado. Nem o que ele próprio cria como jurisprudência, dependendo da capa do processo, não vale. Quando a capa do processo determina a decisão de juiz, é ditadura, não é justiça. Bom, agora 18h49 e nós vamos ao vivo conversar com o nosso repórter Carlo Cauti, que está em Porto Alegre, acompanhando o Fórum da Liberdade, que é considerado um dos principais encontros do campo liberal no Brasil, que reúne nomes importantes da política e da economia. E entre os principais temas desta edição estão as eleições 2026, claro, e o papel do Supremo Tribunal Federal. Carlo Cauti já está comigo, muito boa noite. Seja bem-vindo, Cauti. Conta como é que está a movimentação por aí. Quem está falando nesse momento, Cauti? Boa noite, Paula. Boa noite, mestre Augusto. Boa noite, mestre Alexandre. Ana, Piotr, boa noite ao nosso público. Nesse momento, estamos ouvindo o pré-candidato Flávio Bolsonaro, que está falando aqui na PUC do Rio Grande do Sul, esse último dia do Fórum da Liberdade, que é considerado um dos mais importantes eventos de debate político no Brasil, chega na sua 39ª edição. Estamos aqui ouvindo, então, o pré-candidato atrás de mim, vocês estão vendo, o auditório lotado, mais de 7 mil pessoas
que participaram desse fórum, que estão aqui ouvindo Flávio Bolsonaro e que o acolheram com uma verdadeira standing ovation, né, aclamando de pé, né, quando ele entrou e aplaudindo as suas falas, né, especialmente no momentos em que ele criticou duramente o governo Lula, né, e que falou de economia e de segurança pública. Flávio Bolsonaro está sendo questionado pela plateia sobre o seu pré-programa eleitoral. Ele foi já perguntado quais seriam as primeiras medidas que ele tomaria caso ganhasse as eleições agora de outubro, e ele disse que a primeira coisa que ele faria seria cortar impostos, iniciando pelo imposto recém-criado, mais novo imposto do governo Lula, aquele sobre a exportação de petróleo, e além disso, um imposto de 10% sobre as pessoas jurídicas, uma distribuição de lucros e dividendos acima de R$50 mil. Então ele já deu alguma indicação sobre como será o seu governo. Ele disse que vai seguir o caminho que foi traçado pelo seu pai durante o mandato de governo de Jair Bolsonaro, e quando ele citou o nome do ex-presidente Bolsonaro, também outra ovação, outro aplauso muito fragoroso aqui entre a plateia no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. E diz que ele pretende governar juntando um time de estrelas e dando muita autonomia para essas pessoas, sem, todavia, citar nomes de possíveis ministros que ele poderia indicar. Ele foi também questionado aqui no bastidor, pouco antes do início da sua fala, sobre eventuais candidatos a vice que ele poderia juntar na sua chapa. Ontem tivemos aqui nessa mesma sala os pré-candidatos à presidência da República, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Aldo Rebelo, que conversaram, discursaram nas mesmas modalidades de Flávio Bolsonaro, por uma questão de agenda. Ele teve que vir hoje, então dividiram em dois esse painel. Mas, questionado sobre a possibilidade de Romeu Zema ou Ronaldo Caiado se tornarem vices, o Bolsonaro desconversou e disse que não é o momento de falar sobre isso, ainda estão avaliando várias opções. E último ponto, Paula, ele também criticou duramente o governo Lula na questão da segurança pública e disse que uma das primeiras medidas que ele tomará caso ganhe as eleições de outubro será endurecer ainda mais as penas contra criminosos, especialmente contra membros de facções criminosas. E também, nesse caso, foi aplaudido pela plateia. E foi o Bolsonaro que se demonstrou muito tranquilo e muito seguro de si, e já deixou bem claro que ele tem certeza que a partir de novembro deste ano o PT não governará mais o Brasil. Então, nesse momento, ele está continuando a sua fala respondendo às perguntas da plateia aqui do Fórum da Liberdade de Porto Alegre. Perfeito, Carlo Cauti. Então permanece sob suspense o nome do vice ou da vice de Flávio Bolsonaro e também quem será o posto Ipiranga do senador e pré-candidato à presidência da República. Cauti, vou deixá-lo para seguir acompanhando a palestra, o discurso do pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro. Qualquer novidade, você volta conosco. Bom trabalho e boa noite. E a gente vai agora para um rápido intervalo comercial, são 18 horas e 54 minutos, voltamos já. Esqueça tudo que você já viu sobre tratamento de queda de cabelo. A B2 Cosmetics, referência no Brasil em tratamento capilar, lançou a primeira linha de tricologia Home Care. O que antes era usado somente em grandes clínicas, você poderá usar em sua casa. Ver o cabelo ralo no espelho é um sinal de alerta que você não pode ignorar. A B2 Cosmetics desenvolveu o protocolo de clínica para você usar no conforto da sua casa. Uma engenharia de resultado que já transformou milhares de vidas. Cronograma capilar completo com ativos tecnológicos, shampoo, tônico, nutrição interna e nosso blend de limpeza detox. Porque no couro cabeludo que não está saudável, não há aparelhos que fazem milagre. Tenha sua autoestima de volta. Ligando agora, você garante um desconto exclusivo e ganha o nosso blend de limpeza detox para potencializar seu resultado. Ligue agora no 0800 700 3467 e tenha sua confiança de volta.
volta. A Revista Oeste era uma aposta ousada lá em 2020, durante a pandemia. E uma coisa, Augusto, que sempre me chamou a atenção, é que a Revista Oeste já nasceu posicionada com um pacto, desde o dia 1. Um pacto que é ali liberado para assinantes, para não assinantes. Todos podem clicar e ler todos os nossos princípios. Foi o único veículo jornalístico que contou a verdade durante esse tempo todo. A Oeste, eu repito aqui, é fonte de referência obrigatória, sempre será, para todos os interessados em saber como foi o Brasil destes tempos estranhos, sombrios. A imprensa tradicional, a imprensa estatizada, começou a acordar agora. Tomara que acorde. Mas a Revista Oeste não dormiu. Em nenhum momento. Assine a Revista Oeste. Sai Wagner Moura, entra Bruno Galhaço. A propaganda do petismo no cinema não para. Será que vai ter sessão privê no Cine Trancoso? E o Lula, vai ou não vai? Depois de tanto supino, vai passar o bastão pro Tachad de novo? Já somos 80% de endividados. Rumo aos 100%. Amanhã a gente se vê às 8 da noite. O empresário Daniel Vorcaro deve entregar na próxima semana uma proposta de colaboração premiada à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República. Segundo o jornal Globo, a defesa prepara um pacote com dezenas de anexos e pretende fechar o acordo em até 15 dias. Uma força-tarefa de advogados analisa dados e busca provas para sustentar as declarações do ex-dono do Master. Vorcaro aposta no pagamento de multas bilionárias como estratégia para obter benefícios judiciais e deixar a prisão. A pressa também tem um motivo financeiro. Investigadores acreditam que ele mantém mais de 10 bilhões de reais em contas no exterior. O empresário teme perder esses recursos enquanto segue preso. A defesa tenta acelerar o acordo para garantir benefícios e preservar parte do patrimônio. Alexandre, esse é um processo lento, arrastado, muitos entendem que vai chegar, inclusive, coladinho ali próximo às eleições. Eles vão entregar ali uma série de anexos, né, para começar a negociação, as negociações com a Procuradoria-Geral da República e com a Polícia Federal. E, em paralelo, a gente lembra que a Polícia Federal tem ali 9 aparelhos celulares, muito conteúdo para esmiuçar as mensagens de Daniel Vorcaro com as altas autoridades da República. Paula, você foi citando aí valores, né? Chegou ao bilhão, 10 bilhões no exterior. Esse homem é um Midas. Tudo que ele toca vira ouro. É uma coisa incrível. E, ao mesmo tempo, é um mecenas, porque ele faz tantas bondades, né? Um contrato de 129 milhões, assim, né? A gente vê aquela relação dos consultores jurídicos, 18 milhões e meio para o Henrique Meirelles, Lewandowski, Guido Mantega. Meu Deus do céu, toca e tem ouro e vai distribuindo ouro. Mas, agora, esse detalhe, né? Os advogados estão levantando a documentação, as provas, porque não basta ele falar. Ele tem que demonstrar que é aquilo mesmo. Se bem que a Polícia Federal, de posse dos telefones dele, já tem muita coisa, né? Mas agora é a comprovação disso. Uma condição para que seja aceita, no caso pelo ministro relator André Mendonça, seja aceita essa delação que vai atenuar as punições para ele, né? Ele vai ter que dizer, por exemplo, o que aconteceu com esse contrato de 129 milhões, o que aconteceu com os aportes lá no Taiaiá. Por que as pessoas receberam tanto dinheiro? Lewandowski, Guido Mantega, todos esses que receberam dinheiro, o que fizeram para merecer tamanho montante? Eu não acredito que ele seja ingênuo, mas parece que tanto dinheiro assim, para pessoas que não conseguiram evitar a liquidação do Master, nem a prisão dele, ele acabou perdendo dinheiro. Talvez ele esteja fazendo a delação porque diz, puxa,
que bando de incompetente que eu paguei para eu me manter blindado e não conseguiram fazer isso. Bom, e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, fez uma palestra sobre eleições e democracia na Faculdade de Direito da USP, no centro de São Paulo. A aula aberta ocorreu na manhã desta sexta-feira, no auditório Rui Barbosa Nogueira, repleto de jovens alunos de direito. A repórter de Oeste, Tauane Catan, esteve no evento e abordou o ministro. Quando ela se apresentou como representante da imprensa, vamos acompanhar a resposta do ministro. Ministro, prazer, Tauane, eu sou da imprensa. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Ministro, em relação à democracia, como existir democracia em meio a tantos escândalos que têm aparecido? Nossa corajosa repórter Piotr Tauane Catan abordou o ministro Alexandre de Moraes na manhã de hoje, mas ele disse ali que não estou conversando com a imprensa. O detalhe que ela fala é sobre a democracia, porque esse era o tema da palestra dele, né? Ele não quis nem falar sobre o tema da palestra dele com uma repórter. A Tauane era a única repórter que estava acompanhando esse evento. E detalhe, ela ficou impressionada, ela é muito jovem ainda, a Tauane, né? Com os alunos ou alunas ali, né, do curso, tirando foto com Alexandre de Moraes, como se estivesse assim, fazendo a foto da vida, assim. Aí você se pergunta se esses jovens estão vendo o que está acontecendo no país. Porque a Tauane, me contou um pouco mais cedo aqui, que ela ficou impressionada com o deslumbre desses alunos que estavam lá na Escola de Direito do Lago São Francisco, histórica Escola de Direito do Lago São Francisco, deslumbrados porque estavam tirando foto ao lado do ministro Alexandre de Moraes, com tudo o que aconteceu e ainda está acontecendo no país. Alunos de Direito, Augusto. Eu tenho muita admiração pelos velhos alunos da Faculdade do Lago de São Francisco. Eu me lembro que alguns conterrâneos meus eram jovens de Taquaritinga, alguns entravam na São Francisco, eles imediatamente se tornavam já políticos em potencial, e vários assumiram cargos públicos, ou foram grandes advogados. Alguns 3 de Taquaritinga foram presidentes do Centro Acadêmico 11 de Agosto e também se tornaram muito respeitados em Taquaritinga, viraram políticos e tal, porque não era fácil eleger-se presidente do 11 de agosto. Era um centro acadêmico combativo, tinha tendências definidas, as eleições eram disputadíssimas, enfim. Para ser candidato, você já precisava ser muito talentoso. Pois eu não tenho nenhum respeito pelos estudantes da São Francisco de hoje, eu conheço vários também. A decadência da faculdade é evidente, tanto que os professores, né, que já passaram por lá devem ter vergonha de ver hoje, sim, como professor, ou até recentemente, Alexandre de Moraes. Eles organizaram aquela leitura da carta aos democratas tal, na eleição passada. A São Francisco mudou muito. E os que antes queriam ser o Gofredo da Silva Teles, queriam ser grandes professores, sim, hoje eles têm como modelo o Alexandre de Moraes. Eles não sabem nada. Foi escolhido paraninfo, acho, recentemente. Paraninfo de turma, merecidamente. A turma o merecia e ele merecia aquela turma. Por isso ele continua frequentando esses lugares. Ainda agora, ele foi lá para falar de democracia e que ele queria conversar com a imprensa. Ele não disse nada, mas o rosto fala. É só olhar para a cara dele. Eu ia justamente pegar por esse ponto antes de passar para a Ana e vou pedir para a nossa produção exibir mais uma vez, porque o vídeo é bastante curto. Ela estava sozinha ali, segurando com a mão o celular, com a outra abordando o ministro do Supremo. Mas primeiro ele vai ali de forma muito simpática cumprimentá-la, porque como ela é jovem, acha que é uma estudante de direito. Ia tirar uma foto com ele. Quando ela se apresenta e diz que é da imprensa, ele muda a fisionomia, mas percebam o detalhe, ele toca na gravata aqui, assim, ó, sabe? Não, o rosto dele tá falando aos berros. E ele toca aqui a mão na gravata. Vamos acompanhar.
Ministro, prazer, Tawane, eu sou da imprensa. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Ministro, em relação à democracia, como existe democracia em meio a tantos escândalos que têm aparecido? Tudo junto, Ela não deixa de fazer a pergunta, parabéns. Corajosa ali no meio. Tem pergunta que dispensa a resposta. Sim. Ana. Perdão, exatamente o que eu escrevi aqui, ó. Sorriso desconfortável, semblante nervoso. Foi exatamente o que eu notei, Augusto. Não está confortável. É o que o Augusto disse no início do programa. A história, Vorcaro, Master, telefone funcional do Supremo, conseguiu bloquear. Não tem como apagar. Isso é agora um evento indelével, uma mancha indelével, não adianta, ele está nervoso, né? Agora, queria pegar aqui, mandar um abraço para Tawane e peço perdão que eu não consegui pegar o nome aqui no chat, mas alguém disse, Oeste, nossa brilhante faculdade de jornalismo. Muito obrigada a quem fez esse comentário aqui, porque realmente a Tawane é excepcional. Agora, Piotr, eu acho que tem jovem ali que está tirando foto, mas não é para sair colocando nas redes sociais de maneira positiva não, tá?